Vereadora de Içara cria lei que permite mulheres e idosos usuários do transporte coletivo descerem em paradas de ônibus alternativas durante a noite. 2 escolas estaduais da região poderão receber ensino médio integral a partir do ano que vem. Terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis no sul do estado. Empresários empolgados com rota bioceânica que ligará o Brasil ao Oceano Pacífico. No esporte, Luiz Carlos Vinck altera o Tigre para o confronto de hoje à noite frente ao Juventude. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, terça-feira, 12 de setembro de 2017, para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Uma parlamentar de Içara criou uma lei que autoriza motoristas de ônibus a parar em pontos alternativos para mulheres e idosos. A intenção é prevenir e proteger estas pessoas de possíveis ações criminosas. O município de Içara também aderiu ao projeto de lei que a mulher pode solicitar o local em que quer descer entre o trajeto que o ônibus faz normalmente. As mulheres que utilizarem do transporte público içarense podem usar desse benefício a partir das 8 horas da noite, se a lei for aprovada. Esse projeto, a gente veio por uma pesquisa, a gente fez um levantamento em Içara, o que tinha necessidade e não tinha necessidade. Entre os clubes de mães, falando com as mulheres, a gente vê a necessidade de uma parada a partir das 20 horas, né? Que já está noite, o pessoal não tem muita segurança no andamento, de ter uma parada mais próxima, principalmente as mulheres grávidas, que são a parte com mais sensibilidade, geralmente tem um filho no colo, se torna mais difícil ainda, né? E as trajetórias das nossas paradas, tem parada aqui em bairros que ficam assim, 2 quilômetros, 3 quilômetros, longe uma da outra. Na SC 445, a lei vai ter que se adaptar conforme as possibilidades, já que a Polícia Militar não autorizou a parada em qualquer ponto da rodovia, com receio que possa ocorrer algum tipo de acidente devido ao movimento da via. A rodovia SC 445 agora já tem um projeto em relação à recuperação dela. E nesse projeto a gente já falou com o secretário para ver a necessidade das paradas que são mais longes uma da outra, aproximar mais, aonde tem mais os bairros, aproximar dos bairros também tem mais oportunidade, mais próxima. O projeto passou pela Câmara de Vereadores na noite de ontem e foi aprovado com unanimidade e está sendo apoiado inclusive pela administração da empresa içarense. Eu só tenho que agradecer à empresa Expresso Içarense, né, toda a administração que a gente conversou com o presidente de lá, o Erivelto. Ele foi muito parceiro. Ele sabe que hoje a segurança está meia caótica em Içara, não só em Içara como na região, em relação a assalto. Sabe da necessidade, da fragilidade da mulher já grávida, já é uma fragilidade grande. Em relação, às vezes, tem umas que já tem alguns filhos, se torna mais frágil ainda. A gente tem um pensamento de já, aí pelo prazo de 1 mês aproximadamente, não muito longe, o tempo vai ser próximo, já está essa lei em vigor aqui no nosso município de Içara. 2 escolas da região poderão, a partir do ano que vem, iniciar estudos para o ensino médio em tempo integral. A informação foi confirmada pela gerente regional de educação. A Regional de Criciúma já possui 2 escolas com tempo integral. Agora, a gerência está buscando, juntamente com o MEC, a possibilidade de ampliar o período integral também para as escolas Heriberto Wilson de Criciúma e a Tonesa de Cascais de Orleans. O MEC abriu um novo edital e Criciúma apresentou mais outras 2 escolas, né, também com esse projeto, a escola no ensino médio de tempo integral. Então, nós indicamos a escola Tonesa Cascais, de Orleans, né, que também é uma escola que atenderá a partir de 2018 somente o ensino médio. Então, a proposta é que ela atenda o tempo integral e também o regular. E a escola Heriberto Wilson, aqui no bairro Próspera, que é uma escola que também atende somente o ensino médio. Existem alguns critérios que são utilizados para que o MEC determine quais escolas podem atender pelo período integral. Primeira questão, uma escola que atenda exclusivamente o ensino médio, né, para não
que não tenhamos que dar terminalidade nas outras etapas. Então, já o primeiro passo é a escola ter só o ensino médio. Depois é a questão da estrutura, espaço para laboratório, ginásio, quadra de esportes e também a demanda da comunidade, né? Então, essas escolas atendem esses pré-requisitos, já foram pré-selecionadas pela Secretaria de Estado da Educação. Agora, então, estamos encaminhando toda a documentação para o MEC, né, e aguardando aí o resultado dessa possível indicação das escolas. Dentro dos próximos dias deve ser divulgado se foi aceito pelo MEC a inclusão de mais 2 escolas com aulas em tempo integral. Acreditamos que até no final de setembro já teremos essa resposta, né? Inclusive já nos foi encaminhado já um cronograma, já teremos nos próximos dias uma reunião com esses diretores. Então, para que já na organização de matrículas nós já precisamos ter essa definição. Então, no mais tardar em outubro nós já vamos ter o retorno, a resposta do MEC. A escola Herberto Ilse estava entre as 5 que o município havia encaminhado para o Estado solicitando a municipalização. No entanto, o Estado está analisando a possibilidade apenas das escolas Luiz Lazarim e a escola José de Pata para serem municipalizadas. E a Secretaria de Estado da Educação deve dar o parecer no próximo mês. A equipe de articulação com os municípios conclui essa semana o relatório do plano de ofertas. Já tivemos reunião nas 2 comunidades, envolvendo pais, alunos e os segmentos da escola também. E agora, com esse resultado, encaminhamos o relatório para Florianópolis e aguardamos até o final de setembro, que aí será então homologado ou não pelo secretário de Estado da Educação. A seguir, empresários empolgados com a rota bioceânica que ligará o Brasil ao Oceano Pacífico. Atenção você que está à procura de uma vaga no mercado de trabalho. Terça-feira é dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região. Programador, consultor de vendas, executivo de vendas, assistente administrativo, executivo comercial, empreendedor independente, serviços gerais, gerente de vendas, analista de estoque, recepcionista, assistente de criação gráfica, secretária, compras e controle de estoque, estagiário para auxiliar administrativo, vendedor, vendedor externo, atendente de açougue, balconista de padaria, auxiliar de escritório, auxiliar de departamento pessoal, professor de francês, frentista, assistente de produção gráfica, expedidor, enfestador, costureira, auxiliar de produção. Interessados devem buscar mais informações através do site da ASIC, a Associação Comercial de Criciúma, www.acicri.com.br, ou ir diretamente à sede da instituição, Rua Ernesto Bianchini Góes, número 91, bairro Próspera. Os empresários do setor de transportes voltaram animados da expedição até o Chile pela chamada Rota Bioceânica, que liga o Brasil ao Oceano Pacífico. A expectativa é que dentro de 3 anos, grande parte das obras necessárias para viabilizar o trajeto estejam prontas. O presidente do Setlog voltou impressionado com a receptividade e patriotismo de autoridades e população visitados no trajeto. Voltamos lá comovidos com algumas situações que a gente viu, de patriotismo perante a bandeira, por exemplo, a bandeira nacional do Paraguai. Nós vimos uma governadora chorar em prantos enquanto hasteava a bandeira do Paraguai, enquanto ouvia o hino nacional do Paraguai. E, infelizmente, isso no Brasil, os nossos jovens e mesmo os adultos não têm mais isso, não. A expedição saiu no dia 25 de agosto de Campo Grande e foi até os portos de Iquique e Antofagasta, no Chile, passando pelo Paraguai e Argentina. Um trajeto diferente do que foi percorrido pela primeira expedição, realizada em 2013,
quando foi feito um caminho passando pela Bolívia que se mostrou inviável, ao contrário do que foi percorrido neste ano. Por esta agora, pela Argentina, que é o Passo de Rama, como eles chamam, é uma viagem, é uma subida muito mais tranquila e a descida do outro lado também é muito boa, não vemos problemas que nossos caminhões passem por ali. Para a concretização do trajeto, ainda falta ser construída uma ponte sobre o Rio Paraguai, no município de Porto Murtinho, por onde as caminhonetes precisaram atravessar por balsa. E ainda asfaltar um trecho de cerca de 500 quilômetros em território paraguaio. Nos dois casos, os governos já se comprometeram em realizar as obras. No Chile, por exemplo, nós não vimos nenhum quebra-mola, nós não vimos nenhum radar de multa. A polícia, por exemplo, não tem guarita, ela fica à beira da rodovia, com 2 viaturas, uma fiscalizando quem passa. E é um policiamento preventivo, não é uma indústria de multa que nem nós vimos no Brasil. Sobre as questões burocráticas, já existe um modelo a ser proposto para resolver as questões aduaneiras. Nós estamos trabalhando muito com a Receita Federal para que essa rota, quando implantada, quando pronta, seja organizado para que todo o seu para que os viajantes que passem por essa rota, os transportadores, enfim, exportadores, importadores, tenham um sistema chamado de aduana expressa que existe já na Europa, no mercado comum europeu, onde o caminhão ou o turista não perca muito tempo ou não parem nas aduanas. Mesmo com a atual crise econômica brasileira, os empresários se mostram otimistas com a concretização do projeto em um médio prazo. A seguir, Luiz Carlos Vinck altera o Tigre para o confronto de hoje à noite, importantíssimo, diga-se de passagem, frente ao Juventude de Caxias do Sul. Hoje à noite, o Tigre tem um jogo dificílimo diante do Juventude. Para vencer o duelo, o técnico Luiz Carlos Vinck irá promover alterações na equipe. Confira. Era um Luiz Carlos Vinck diferente daquele que concedeu entrevista logo após o jogo contra o Luverdense. Irritado com as vaias que a equipe recebeu, mesmo com a vitória, o comandante Carvoeiro estava com cara de poucos amigos e reconheceu que excedeu nas colocações. Antes de conversar com os jornalistas que acompanharam o último treinamento pré-jogo diante do Juventude, um pedido de desculpas sincero que pegou muita gente de surpresa. Antes de falar aqui na questão do jogo, pedi desculpa porque tive alguns problemas pessoais e acabei extravasando um pouco, me senti mal. E como nós fizemos um jogo ruim também, me deixou chateado. Eu acho que o jogo de sábado, o que valeu mais foi a questão dos 3 pontos. Esse foi o ponto fundamental. A equipe não jogou bem e a equipe pode sofrer mudanças agora para esse jogo. E para passar uma borracha no pequeno desentendimento, o comandante Carvoeiro promoverá mudanças no time. E olha que as mexidas podem não ser poucas. Posso talvez trazer o Giareta para dentro, usar o Goiano para que a gente tenha uma saída mais do lado, trocar um setor de meio campo, daqui a pouco o Jocinei pode iniciar o jogo. Junto com o Douglas, o Negueba entrando também, juntamente com o Lucão e o Silvinho. E falando em novidades no time, quem voltará à equipe titular no confronto desta noite é o artilheiro da equipe. Lucão, que não balança as redes há alguns jogos, tem presença garantida no ataque. E para que Lucão volte a fazer gols, é preciso que a bola chegue com qualidade na frente. Problema para ser resolvido pelo chefe. Nós caímos de produção, nós temos que ser realistas em relação a isso, né? A gente está conseguindo os resultados. O campeonato ele é difícil, as dificuldades são enormes. Ressaltar que assim, mesmo assim o grupo tem respondido bem, são 4 jogos no retorno com 2 vitórias, 2 empates.
né? Nós temos que seguir esse caminho, essa linha, procurar melhorar. Eu vou trocando até eu procurar ajustar ao máximo possível a equipe e ter uma equipe que jogue também mais, né? No início nós conseguimos ficar mais jogando no campo ofensivo e agora nós estamos tendo um pouco mais de dificuldade. Não adianta só se defender, nós temos que jogar também, propor jogo. Então nós vamos tentar criar para esse jogo, né? Não é ainda definitivo, mas eu vou testar no treinamento e amanhã eu defino a questão da equipe. E para a bola chegar forte no ataque é preciso de um meio-campo bem equilibrado e povoado. E aí chegamos a um assunto que Luiz Carlos Vinck não gosta muito de falar. Às vezes eu concordo, e hora eu discordo, eu também tenho esse direito, né? A questão do meio não foi que nós perdemos o meio por não termos mais gente ou não. Foi porque nós não encurtamos a marcação em momento algum. Nós facilitamos demais para o adversário e nós fizemos o treinamento na quinta-feira determinados a tirar a marcação mais na frente, evitando já, quando a gente chegasse já nos laterais, nós não deixaríamos jogar mais e nós não conseguimos fazer no jogo. Aquele momento que eu fiz a troca do Caio pelo João, eu poderia ter mexido em 5, 6 jogadores que estavam abaixo e continuaram abaixo até o final do jogo. Nós realmente, eu sou realista, não foi um bom jogo, nós pecamos muito, olha o gol que nós levamos, nós permitimos os caras, uma troca de passes ali, entrar na nossa área com facilidade, né? Coisa que a gente não permite. Então, eu até vou conversar com o grupo antes do treinamento e quero saber bem também o que aconteceu, porque às vezes eu fico na dúvida. Nós treinamos, nós mostramos, eu fiquei quase 1 hora dando uma preleção. Na quinta-feira nós conversamos aqui no estádio, mostrei tudo que eu queria da equipe, né? Depois executamos bem no treinamento e não repetimos no jogo. E isso me deixou muito triste. E só para fixar bem, hoje o Sala de Entrevistas em novo horário. 7h30 da noite, daqui a pouco, daqui a alguns minutos, você vai conferir o Sala de Entrevistas com a Sara Beatriz, novo horário do Sala aqui na TV Primavera, terça e quinta-feira. Obrigado pela sua audiência. Deus abençoe a todos e até amanhã. Tchau.